Olá. Nesse exemplo, nós vamos a construir o gráfico da função f de x igual x menos 2 ao quadrado vezes x mais 3 ao cubo. Vamos a seguir um esquema já predeterminado para construir o gráfico. Primeira coisa que nós temos que observar, né? Vamos a olhar a primeira coisa aqui. Primeira coisa, vamos a observar é o domínio, certo? Domínio da função. O domínio é importante porque vai ser nesse conjunto onde nós vamos a construir o gráfico, né? Observamos que a função f de x aqui é uma função de grau 5, né? Um polinômio de grau 5, não é? Então, nós vimos que o polinômio de grau 5 ele não tem nenhuma restrição. Portanto, nós temos aqui o domínio da função R. Então, significa que nós vamos a construir o gráfico em toda a reta numérica. Tudo bem? A segunda observação, segundo o esquema, né, a seguir, é observar os zeros da função. Zeros ou raízes da função. Ou seja, encontrar todos os pontos onde a função se anula, né? f de x igual a zero, né? E aqui, da forma como está escrita a função, é muito fácil de encontrar os zeros, né? Ou seja, quando x menos 2 ao quadrado vezes x mais 3 ao cubo é igual a zero. Okay. Obviamente, aqui temos o produto de dois fatores, né? O S fator aqui, o S se anula, ou os dois se anulam ao mesmo tempo, né? Então, aqui temos x é igual a 2 e x é igual a menos 3. Certo? Aqui nós temos x igual a 2, uma raiz de multiplicidade de 2, e x igual a menos 3, uma raiz de multiplicidade de 3, né? Certo? Então, o que significa isso, né? Em termos geométricos, função do gráfico. Significa que o gráfico da função vai cortar o eixo das abscissas nesses dois pontos. O ponto seria com a abscissa 2 e ordenada a 0. E o ponto com a abscissa 3 e ordenada a 0. Certo? Então, vamos aguardar esses pontos aqui. Vamos ver esses pontos onde vai cortar. Vai ser 2,0. E aqui seria menos 3,0. Certo? Esses vão ser os pontos de interseção do gráfico. Só um minutinho. Terceiro ponto do esquema é verificar se tem assíntotas, não é? Assíntotas. Nós vimos que o gráfico da função pode ter três tipos de assíntota, né? Assíntota vertical, horizontal e oblíqua. Assíntota vertical... Está tremendo um pouquinho. A função está aqui, né? Veja que a assíntota vertical, como que se encontra? Quando você calcula o limite da função e quando x tende a um determinado número, né? Então, veja que pela forma da função aqui, o x não tende a infinito quando o x tende a algum número, né? Portanto, só um minuto aqui, tá tremendo esse aqui, não sei porquê. Tá, então observamos aqui que a função é assíntota, né? Então, aqui não existe assíntotas verticais. Tá? Não existem assíntotas verticais. Se existem assíntotas verticais, vejam como que seria, né? Seria que o limite, quando x tende a algum número, vou chamar aqui A, por exemplo, número aqui, né? E aqui tem a função f de x, e esse limite tem que ser infinito, né? Mais ou menos infinito. Por exemplo, aqui não temos
esse limite dessa forma, certo? Tá. E a assíntota horizontal. Como que encontramos a assíntota horizontal? Quando, vamos calcular aqui, a assíntota horizontal. Quando nós calculamos, por exemplo, o limite da função f de x, e x tende aqui para infinito, pode ser mais ou menos infinito, né? Tem que analisar os dois lados aqui. E aqui, se existisse esse limite, né? Seria um número, vamos chamar de b, por exemplo, aqui. Um número, tá certo? Mas se você observa a função é um polinômio de grau 5. Quando x tende para mais infinito, obviamente, o limite vai para mais infinito. E quando tende para menos infinito, o limite vai para menos infinito. Polinômio de grau 5, né? Portanto, esse b não é um número aqui. Portanto, dizemos que então aqui não existe esse limite. E isso significa que não existem assíntotas horizontais. Perfeito. E agora, com relação a assíntotas oblíquas, né? Se existisse uma assíntota oblíqua, a equação da reta assíntota seria dessa forma aqui. Aqui teria uma constante, kx, mais outra constante. Essa constante aqui é a mesma que aqui, certo? Então, e como que se encontra o k? O k, nós encontramos da seguinte forma, né? Limite, quando x tende para infinito, aqui temos a função f de x sobre x, certo? Como a função aqui, f de x, é um polinômio de grau 5, e no denominador temos um polinômio de grau 1, quando você divide isso aqui, vamos a obter um polinômio de grau 4, concorda? E o polinômio de grau 4, quando o x tende para infinito, né? Então, isso aqui, novamente, vai ser infinito. Ou seja, não existe o k. Veja que não existia o k e não existe b, né? Portanto, decimos aqui, não existe assíntotas oblíquas, nesse caso, né? Ok. Aqui, dependendo do exemplo, para encontrar o k, nós temos que analisar dois tipos. Um quando x tende para mais infinito, outro quando x tende para mais infinito. Em alguns casos é uma assíntota só, em outros casos tem que calcular os dois limites, né? Vamos ver no próximo exemplo aqui. Está um pouco sensível essa tela aqui, não estou conseguindo descer tranquilamente, não sei por que está assim. O quarto item, tá certo? Então já sabemos que não existem assíntotas de nenhum tipo, né? O quarto item que vamos analisar é a periodicidade. Periodicidade. Certo? Nós dizíamos que a periodicidade geralmente está envolvido com funções trigonométricas, né? Que não é o caso. Ou quando você define uma função em intervalos, certo? Que não é o caso. Então, aqui a função não é periódica, no nosso caso aqui. A função f não é periódica. Porque se fosse periódica, que dizemos que existiria um t, né? Se fosse periódica, existiria um t, tal que f de x mais t seria igual a f de t, f de x. Certo? Com esse tema t positivo que está aqui, que não é o caso que está aqui. Então, aqui não existe esse t, tá ok? Certo? Por isso, dizemos que a função não é periódica. O fato de saber que a função é periódica, ele ajuda muito na construção de gráficos. Por exemplo, se você sabe que uma função é periódica, digamos 2π. O que significa isso, né? A gente construi o gráfico num intervalo de comprimento 2π. Perfeito? Você escolhe, por exemplo, o intervalo de 0 a 2π, pode escolher o intervalo de menos π até π, né? Você construi o gráfico nesse intervalo. E por periodicidade, você faz praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V nos demais intervalos. Então, por exemplo, se você construir um intervalo de 0 a 2π, digamos, né? Pensa aqui. Então, no intervalo de 2π a 4π, simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, praticamente é o mesmo. A mesma coisa no intervalo de 4π a 6π, né?
também para a esquerda. Que não é o caso aqui, né? Tá, então a função não é periódica. Item 5. Paridade da função, né? Vamos escrever aqui, paridade. Paridade da função, ele também ajuda muito na construção de gráficos, né? Nós temos a função é par ou função ímpar, né? Digamos, quando que a função é par? Função par, vamos escrever aqui, né? Função par. Quando é? Quando você tem aqui f de x igual a f de menos x. Ou seja, a função não altera se você troca o sinal da variável independente. Isso aqui geralmente acontece quando as variáveis x, eles estão com expoente, todas com expoente par, por exemplo, né? 2, 4, 6. Ou também tem algumas funções trigonométricas, por exemplo, a função cosseno é par, né? E como podem ver aqui, que não é o nosso caso, que aqui a função polinômio, ele contém praticamente todos os graus, né? Grau 5, grau 4, grau 3. Então, se você muda o sinal, você não vai ter uma expressão dessa forma que está aqui. E também a função tem que analisar se a função é ímpar. Ímpar. Quando que a função é ímpar, né? Se você tem aqui f de x, por exemplo, né? Você tem aqui, se você muda o sinal da variável independente, esse valor que tem quando muda vai ser igual a menos f de x. E também não é o caso. Então, no nosso caso, nosso exemplo, vamos subir um pouquinho. Não está subindo, não sei por quê. Aqui, no nosso caso, a função não é par nem ímpar. Por que a gente analisa se é par ou ímpar? Se a função é par, o que significa isso? Se é par. Significa que a gente pode fazer o gráfico para x positivos e para x negativos, a gente é como colocasse um espelho no eixo das ordenadas e repete ou praticamente reflete o que a gente fez para x positivo. Certo? Então não se preocupe. Quando agora, se a função é ímpar, a gente faz tudo para x positivo e quando x negativo, você reflete com relação à origem de coordenadas. É simétrico com relação à origem de coordenadas. Então ajuda também bastante na construção de gráficos. Tá certo? Tá. Então, no nosso caso aqui, no nosso caso, f não é par nem ímpar. Então, a gente vai ter que analisar toda a reta numérica. Agora, o 6, né? Vamos ver o crescimento. E o decrescimento da função. Nós já vimos que o crescimento e o decrescimento da função, ele está ligado com a derivada, né? Então, para isso, vamos a calcular a derivada. Veja aqui, nossa função é f de x igual a x menos 2 ao quadrado. E aqui temos x mais 3 ao cubo. Certo? Vamos aproveitar aqui, vamos derivar aqui. Deriva aqui, então vamos escrever aqui um colchete. Colchete deriva, certo? Aqui, como podemos ver, vamos usar a regra do produto e a regra da função composta. O que diz a regra do produto, né? Primeiro vamos a derivar o primeiro fator. Ou seja, vamos a derivar x menos 2 ao quadrado. Quando deriva isso aqui, a derivada vai ser quanto? 2 vezes x menos 2. E aqui vai ficar 1, porque aqui você vai diminuir. E vezes o que está dentro, né? X menos 2, a derivada vai dar 1. Ficou assim mesmo. E aqui vai ficar vezes o segundo fator. X mais 3 ao cubo. Vamos um pouquinho para a direita. Aqui fica mais. Agora, você escreveu o primeiro fator. X menos 2. E vamos a derivar agora x mais 3 ao cubo. Quando deriva, isso vai ficar aqui 3 vezes. X mais 3 elevado ao quadrado. E vezes a derivada de x mais 3, que seria 1, né? Ficou assim.
E aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Esse aqui vai ser igual aqui. Vamos colocar fator comum. Fator comum, veja, aqui tem x menos 2, aqui também tem x menos 2, né? E também tem x mais 3 e x mais 3. Então, vamos colocar fator comum aqui. Seria x menos 2 e x mais 3. Só que aqui x mais 3, você pode pegar o menor dos expoentes ao quadrado. Então, aqui vai ser ao quadrado. Okay? O que vai ficar aqui? Vamos escrever um colchete. Quando colocou aqui, vai ficar 2 vezes x mais 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes x mais 6, certo? Agora, o segundo aqui. Aqui não temos 3, né? 3. Isso, só 3 ficou aqui. Ah, aqui é o quadrado. Aqui eu esqueci, tá vendo aqui? Aqui é o quadrado. Porque o primeiro fator é x menos 2 ao quadrado aqui. Por isso que estava faltando aqui. Tá, então, quando você colocou em evidência, aqui ficou x menos 2 vezes 3. Então, aqui vai ficar 3x menos 6. Veja se ficou assim, né? 3x menos 6, isso mesmo. Vamos a descer um pouco. Descendo um pouco aqui, então vamos a simplificar aqui. Aqui vai ficar aqui x menos 2 vezes x mais 3 ao quadrado. E aqui vamos escrever, aqui vai ficar 2x mais 5x, fica aqui, né? 5x, certo? Cancela, cancela. Ficou assim a primeira derivada, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, esse 6 vem de onde? Qual 6? O 6 de cima foi do x mais 3 elevado a 2? Minutinhos. Aí, 2x Esse mais 6. 3. Ah, aqui? Ah, sim. Veja aqui, qual fator colocamos em evidência? X menos 2 e x mais 3 ao quadrado, certo? Ah, sim, sim. Aí, o que ficou, então? Ficou 2 vezes x mais 3. Sim, perfeito. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. E no outro, quando colocou em evidência, x menos 2 vezes x mais 3 ao quadrado, o que ficou? Ficou 3 vezes x menos 2. Por isso, ficou 3 vezes x menos 2 vezes 3, 6. 6. Negativo. Tudo bem? Certo. Então, essa é a primeira derivada. Bom, aqui a primeira derivada, se podemos observar, também tem 3 pontos críticos, né? Vamos encontrar os pontos críticos da derivada. F' de x é igual a 0. Quando que é igual a 0? Obviamente, quando essa expressão aqui está 0, né? Ou esse fator é 0, ou este é 0, ou esse aqui é 0. Ou os três são 0. Então, aqui teremos x igual a 2, x igual a menos 3 e x é igual a 0. Ok? Agora vamos saber o sinal da derivada. Vamos escrever aqui. Para saber o sinal da derivada, se é positivo ou negativo, o que a gente faz? Reta numérica, certo? Essa aqui é a reta numérica. E vamos a colocar na reta numérica os 3 pontos críticos encontrados. X é igual a 2, x é igual a menos 3, x é igual a 0. Então, o 0, vamos por que está aqui. Menos 3 está aqui. E aqui tem 2, certo? 2. Tá, então, veja que a reta numérica foi dividida em 4 subintervalos. O intervalo de menos infinito até menos 3, de menos 3 até 0, e de 0, aliás, de 0 até 2, e de 2 até mais infinito. A gente quer saber qual é o sinal da derivada, aqui para cima, qual é o sinal da derivada nos respectivos intervalos, certo? Queremos saber qual é o sinal da derivada no intervalo de menos infinito a menos 3. Esse aqui se chama método de intervalo, né? O que você faz aqui, né? Fácil. Você escolhe qualquer representante, qualquer, do intervalo de menos infinito a menos 3. Por exemplo, você pode pegar menos 5. Vale? Menos 5. Menos 5 está aqui, né? E vai colocar menos 5 nessa expressão que está aqui, que é a derivada, né? E vamos ver o sinal.
Aqui tem menos 5 e menos 2, é menos 7, negativo, não é? Então, vamos aguardar. Então, o primeiro fator vai ser negativo. O segundo é positivo, porque está ao quadrado, certo? O terceiro é negativo, certo? Então, temos dois negativos e um positivo. Então, o resultado vai ser positivo, né? Então, significa que nesse intervalo aqui, a derivada vai ser positiva. Ok? Veja, para a equação de sinais, esse segundo fator aqui não influencia em nada, porque ele sempre vai ser positivo. Sempre. Não é? Está ao quadrado. Então, vamos analisar para o sinal de dois fatores, o primeiro e o terceiro. Agora, no intervalo de menos 3 a 0. De menos 3 a 0, escolhe qualquer representante. Menos 1, por exemplo, né? Se é menos 1. Aqui que você tem aqui. Menos 1, aqui vai dar menos 3. E aqui dá menos também. Menos por menos dá mais. Então, aqui também é positivo, novamente. Certo? Significa aqui que a derivada cresce. Agora, no intervalo de 0 até 2. De 0 a 2, né? Escolhe um representante. 1, por exemplo. 1. Aqui dá negativo e aqui dá positivo. Portanto, aqui a derivada é negativa nesse intervalo. Por fim, no intervalo de 2 até mais infinito, escolhe qualquer representante. 5, por exemplo, né? Se é 5 aqui, positivo e positivo. Então, aqui a derivada é positiva. Então, nós já podemos dizer aqui o seguinte, né? Vamos dizer um pouquinho. Aqui. Nós podemos dizer assim, né? A função cresce, vamos ver esses cresce, onde a derivada é positiva, né? Cresce onde? No intervalo de menos infinito até menos 3. Depois escrever aqui e continua crescendo de menos 3 até 0 também, né? Aqui. Vamos escrever assim, união de 3 até 0 e união de 2 até mais infinito. Na verdade, aqui a gente pode fechar aqui os intervalos, né? Aqui escreveu positivo, por que pode fechar? Porque o menos 3 e 2 fazem parte do domínio, mas vamos deixar assim, certo? E, obviamente, a função decresce nos intervalos onde a derivada é negativa. Então, temos aqui a decresce com o intervalo de 0 a 2. Tá? Vamos aguardar os resultados, então. Obviamente, só que vou fazer aqui a explicação, né? Quando a função é crescente, então o gráfico você desenha de cima para baixo. Ou pode ser assim, côncavo para baixo, ou pode ser assim, côncavo para cima, né? Ou pode ser uma linha reta também, certo? Nesse caso aqui. Esse caso quando é crescente. E quando é decrescente, você faz o gráfico de cima para baixo. Pode ser assim, côncavo para baixo, né? Assim. Quando vai de cima para baixo, tá vendo aqui? Ou bem assim também, pode ser assim. Agora, já calculamos o intervalo onde cresce. Agora, vamos a calcular onde atinge máximos e mínimos. Então, nós dizemos que os candidatos para máximos e mínimos, valores máximos e mínimos, né? São os pontos críticos da função. Os pontos críticos são os zeros da primeira derivada. Nós temos 3 candidatos, né? 2, menos 3 e 0. Veja que como a função vai ser definida em todo R, então a gente aqui não tem máximo nem mínimos absolutos. Se a gente quisesse graficar essa função, né? Num intervalo finito, digamos, vamos supor que seja de menos 100 até 200, por exemplo. Então, a gente tem que analisar quais são os valores também nos extremos, porque a função é contínua, né? E aí, comparar, nós teríamos aqui 3 pontos críticos, ou seja, evaluar f de 2, f de menos 3, f de 0, f de menos 100 e f de 200. Entre esses 5 valores, a gente teria que escolher qual é o maior valor, seria o valor máximo, e qual é o menor valor, menor máximo. Agora, aqui, nós temos aqui, se chamam os máximos e mínimos relativos. Relativo, isso mesmo. Locais, né? Locais. Vamos lá, então, né? Então, vamos calcular agora a segunda derivada. Segunda derivada. Certo? A segunda derivada é a derivada da derivada, né? Então, vamos a... Veja, a derivada está aqui. É aqui, né? Ou a gente pode escolher aqui, ou pode deixar como está aqui. Vendo? Esse aqui está aqui. Aqui pode usar 2 vezes a derivada.
Aqui, vamos usar isso aqui, então. X menos 2, vamos escrever aqui. Vai ser aqui. X menos 2 vezes x mais 3 ao quadrado. E aqui tem o 5x. Vou colocar aqui o 5, para não atrapalhar, né? 5. E aqui o x. Assim, vamos a verificar. Isso. X menos 2, x mais 3 ao quadrado. Então, vamos a derivar isso aqui também. Derivada grande, certo? Veja que a gente sabe a derivada do produto de dois fatores. Aqui temos 3, né? 2, 3. Então, o que vamos fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, né? Igual. A gente pode multiplicar esse x, pode multiplicar a cada um dos... Esse x pode multiplicar aqui. Seria x ao quadrado menos 2x. Tranquilamente poderia ser aqui, né? Então, vamos fazer diferente. Esse 5 aqui é constante, então vamos colocar fora. 5, tá certo? Aí. E agora, vamos a supor o quê, né? Que esse x menos 2 vezes x seja um fator. Ou seja, vai ficar assim. X vezes x menos 2, um fator. E aqui vamos pegar a derivada. Vou fazer uma derivada, um parêntese maior. Derivada disso vezes x mais 3 ao quadrado, ok? Mais o primeiro fator, que seria o quê? Seria x vezes x menos 2 e a derivada de x mais 3 ao quadrado. Vou colocar um parênteses maior aqui. Derivada disso. Ok? Então vamos a desenvolver agora. Aqui daria 5. Veja que temos a derivada do produto, né? Esse aqui está aqui. Aqui, quando deriva aqui, a derivada de x dá 1. Então vai ficar aqui. Vou colocar aqui um parênteses aqui. Vai ficar assim. Aqui vai ficar assim. Um parênteses maior aqui. Aqui vai ficar x menos 2. Mais x vezes a derivada de x menos 2, que dá 1. Então, e tudo isso vai multiplicar por x mais 3. Ao quadrado. Ok? Vamos agora continuar aqui. Aqui tem x vezes x menos 2. E aqui tem a derivada de x mais 3 ao quadrado, né? Deriva aqui vai ficar 2. X mais 3. Aqui fica 1. Vezes a derivada de x mais 3, que dá 1. Então, aqui temos a segunda derivada. Vejam aqui, a segunda derivada não precisa vocês escreverem em forma compacta, né? Porque nós precisamos só o sinal da segunda derivada. Ok? Agora vamos a lembrar o que acontece aqui. Se a segunda derivada, num ponto crítico, é positiva, significa que nesse ponto a função atinge mínimo. Se a segunda derivada em um ponto crítico é negativa, significa que nesse ponto a função atinge o valor máximo. Ok? Então vamos calcular então. Veja. Vamos calcular f com quais pontos críticos? Primeiro, né? Nós temos, veja que temos 3 pontos críticos, né? Quais eram os pontos críticos? 2, menos 3 e 0. Então vamos calcular em 2. Veja que, na verdade, a gente não quer saber o valor, quer saber o sinal. Certo? Mas aqui é fácil calcular. Por isso que aqui deixam como está, né? Vejam aqui, quando calculam f de 2, o que acontece com f de 2 aqui? Aqui na verdade, esse termo que vou colocar aqui vermelho para... Quando calcula a segunda derivada em 2, veja que esse termo que está aqui, todo esse termo que está aqui vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque esse fator se anula, 0. E aqui, esse fator aqui se anula, mas aqui tem x, né? Então, aqui seria 2 vezes 2 mais 3 ao quadrado. Então, vai ser positivo. Então, a gente não precisa ver aqui. Basta saber que seja positivo. Então, vai ser aqui 2 vezes 5 ao quadrado. Certo? Aqui. Isso aqui é positivo. O que significa isso? Significa, então, que o ponto crítico x igual a 2 é ponto de mínimo. Certo? É ponto de mínimo. E agora vamos a calcular esse valor mínimo. E o valor mínimo vai ser f calculado em 2. Certo? F calculado em 2. Vamos ver como é a função aqui. A função é mais para baixo. Okay. Era x menos 2, né? Era x menos 2. Quando calcula f de 2, vai dar 0, né? Então, f de 2 é igual a 0. E isso aqui se chama valor mínimo, né? Valor mínimo, certo? Já temos aqui.
Agora vamos analisar o que acontece agora para o próximo ponto crítico, não? F, duas linhas de menos 3. Eu acho que F de linha de menos 3, né? O ponto crítico, isso. Deixa eu ver. X menos 3 e 0. Menos 3. O que acontece com a segunda derivada no ponto menos 3? A segunda derivada está aqui. Quando é menos 3, vejam aqui, dada 0, né? Está vendo aqui? X igual a menos 3. Aqui se anula. Portanto, a expressão se vai anular. E aqui também se anula. Então, o que acontece quando é menos 3? É 0. E agora, o que acontece se a segunda derivada é igual a 0? Alguém me diz? O que acontece agora se a segunda derivada é igual a 0? Então, o menos 3 é ponto de inflexão, né? Tudo certo? Menos 3 é ponto de inflexão. Tá, então vamos escrever aqui. X igual a menos 3 é ponto de inflexão. E também é fácil ver que se você calcula f de 3, f de menos 3 vai ser igual a 0. Ok? Tá, e por fim, o próximo ponto crítico vai ser o 0, né? Vamos calcular aqui. Vamos ver um pouquinho. Aqui. Quando é 0? Quando é 0, vejam que se vai anular aqui, porque aqui está multiplicado 0 por todos os fatores que estão aqui. Aqui se anula. Aqui vai dar 0. Aqui dá menos 2. Menos 2. E aqui uma coisa Professor, a positiva. tela subiu. Oi? A tela subiu. Subiu? Sim. Sim, eu subi para explicar aqui. Porque Ah, eu tá. vou calcular a segunda derivada no ponto 0. Eu achei que você estava escrevendo embaixo. Não, não, ainda não. A segunda derivada é em 0, né? Qual é o valor aqui? Quando x é igual a 0, então essa expressão que está aqui, vamos trocar de cor aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui. Então, esse fator que está aqui, ele se vai anular. Por que se anula, né? Porque x é igual a 0, multiplica toda essa potência. E aqui, quando é 0, esse aqui se vai anular. E aqui vai ficar menos 2, negativo. Tá certo? Negativo e aqui vai ficar positivo. Portanto, a segunda derivada vai ser negativa, né? Vai ser menos 2 vezes 3 seria, daria menos 18. Tá certo? Então, aqui vai dar menos 18. Negativo. O que significa, então? Significa que x igual a 0. X igual a 0, ponto de máximo, né? Ponto de máximo. E o valor máximo seria f de 0. F de 0 seria x menos 2 ao quadrado. Vou colocar aqui. Aqui vai ser x menos 2, aqui vai ser menos 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo. Ok? Isso aqui daria quanto? 4 vezes 9, 27, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? 8, 28, 2, 108. Tá certo? Então, esse aqui seria o valor máximo. Valor máximo. Em princípio, a gente já pode, já tem uma ideia. Veja que nós precisamos agora... vamos avançar um pouquinho aqui. Nós precisamos saber agora concavidade, né? Mas com essa concavidade seria onde a segunda derivada é maior que 0 e onde a segunda derivada é menor que 0, né? Se a segunda derivada é maior que 0 em algum intervalo, é côncava para cima, né? Se a segunda derivada é menor que 0 em algum intervalo, é côncava para baixo. Mas acho que não precisa não, porque a gente já tem praticamente todos os elementos, tá certo? Então vamos tentar. Eu já passei o gráfico. Então aqui vamos passar o plano cartesiano. X, Y. Obviamente vamos fazer a escala, né? Porque esse valor aqui do máximo é 108, é muito grande, né? Tá. Primeira coisa que vamos ver, quais são os zeros? Lembra que os zeros, as raízes da função, era quais pontos? Era o ponto de 2 e menos 3, né? Aqui, vamos esse aqui 1, aqui 2. Aqui, então. Esse ponto que está aqui vai ser
2, 0, né? O outro ponto era menos 3, 0, né? 1, 2, 3 aqui. Menos 3, 0. Tá. Isso que agora eu vou passar por aqui. Tá. O que mais vemos aqui? Onde que atinge máximos e mínimos, né? Vamos voltar aqui. Aqui tem os pontos críticos, né? Que encontramos 2, menos 3 e 0. Vamos voltar aqui. Quando x é igual a 0, aqui, x é igual a 0, a função vale 108. Então, por isso que vamos fazer aqui mais ou menos a escala, né? Vamos supor que 108 está aqui. Então, esse ponto que está aqui, vou escrever aqui, é abscissa 0 e ordenada 108. Tá certo? Vai ter o máximo, então vai ser assim mais ou menos. Já sabemos que é máximo, né? Sim. Tá. O que mais vimos aqui? O que mais vimos aqui? E o 2. O que era o 2? Mínimo ou máximo? O 2. O 2 é ponto de mínimo, não é? Se ele é ponto de mínimo, o valor é 0, né? Se é ponto de mínimo, então o gráfico vai ser assim, mais ou menos. Certo? E outro ponto crítico, qual era? Era menos 3, né? Em menos 3, a segunda derivada é 0. O que significa? Significa, então, que a menos 3 é ponto de inflexão. Tá certo? Ponto de inflexão. Então, ponto de inflexão, se vocês lembram, era da seguinte forma, né? Quando se tem aqui x0, por exemplo, né? Ponto de inflexão, vamos passar aqui só para explicar. Tá, aqui é x0, mais ou menos aqui, né? Aqui. Então, o que significava isso, né? Significava que à esquerda de x0 a função era côncava, pode ser para cima ou para baixo. Vamos supor que seja côncava para assim. E aqui à direita era côncava para cima. Ele mudava a concavidade quando passava aqui, né? Ou se você traz a tangente que está aqui, esse ponto que está aqui, significa que de um lado a função é côncava para cima, do outro lado côncava para baixo. Certo? Nesse caso aqui. A gente não sabe como é mais ou menos, né? Mas agora vamos a fazer o seguinte, né? A nossa função é de grau 5, não é? Certo? Se a gente desenvolve, vamos aqui, um pouquinho mais para cima. Está um pouco sensível esse mouse aqui. Aqui. Essa aqui é a nossa função que está aqui. Se a gente desenvolve esse aqui, é um polinômio de grau 5. E observem que o coeficiente da potência 5, x5, né, é positivo, vai ser igual a 1. Ok? Positivo. Então, quando a gente calcula o limite, quando x tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito, o polinômio tende para mais infinito. E quando x tende para menos infinito, o polinômio tende para menos infinito. Ok? Então já sabemos aqui o comportamento da função na vizinhança. Quando tende para mais infinito, menos infinito. Tá certo? Tá, então vamos aqui, então. Tá bem sensível esse. Aqui, tá certo? Vejam aqui, então, né? Quando x tende para mais infinito para a direita, e y tende para mais infinito para cima, né? Então, o gráfico mais ou menos deve vir por aqui, assim. Veja que aqui, obviamente, precisamos saber o sinal da segunda derivada, mas, por lógica, veja aqui. Ele vai vir de cima, vem por aqui, né? E vai atingir mínimo. Não é aqui, né? Então, veja, ele não pode ser côncavo para baixo, porque você vê como vai ser assim. Porque quando chega assim, ele tem que ser, então seria o gráfico, o lógico seria vir assim. Assim. Certo? Ele atinge mínimo e vai subir. Aqui atinge, obviamente aqui está. Aqui, né? Aqui atinge máximo. E aqui, o que acontece com esse aqui? Veja, quando x tende para menos infinito, ou a função tende para baixo. Então,
aqui vai ser para menos infinito, né? Só que aqui ele côncavo para baixo, então ele vem, aliás, aqui é o ponto de inflexão, né? Então aqui não vai ser nem máximo nem mínimo, né? Então ele vem assim. E aqui ele vai mudar de concavidade, mais ou menos assim. Vai assim, mais ou menos. Bom, essas aqui são curvas, não são retas, né? Não deu certinho, mais ou menos, né? Então, mais ou menos seria o gráfico aqui. A gente encontrou os máximos e mínimos locais, né? Tá vendo aqui no ponto 0 atinge máximo local, que é igual a 108. No ponto 2 atinge mínimo local, né? Que seria 0. Aí não tem mais. Não tem mais máximos e mínimos locais. Depois, porque a função cresce e decresce, né? Agora vamos usar o GeoGebra para vocês poderem ver o gráfico como se faz. Certo? Eu fiz aqui na apresentação, eu vou compartilhar com vocês então agora, né? E para isso eu preciso compartilhar o slide. Então o gráfico, aqui nesse gráfico aqui eu usei o MATLAB, né? Para fazer o gráfico. Então aqui, tá vendo? O que corresponde ao que nós fizemos, né? No ponto 0, atinge máximo, que é 108. No ponto 2, atinge mínimo, que é 0, né? Aí cresce, tá vendo aqui? E aqui tem um ponto de inflexão, no ponto menos 3. Tudo certo? Com isso, então, nós encerramos nosso exemplo.